Então, é interessante que a vida do Cristo não deve ser vista apenas como a vida de um ser que chegou, viveu e morreu e passou por uma série de atribulações durante a vida. Ele representa simbolicamente um processo mitológico, inclusive, né? E naquele livro, O Cristianismo Esotérico, da própria Annie Besant, ela fala justamente que existem o Cristo pode ser visto de três maneiras diferentes. O Cristo histórico, que é aquele Cristo que nasceu, viveu em determinado local, passou por uma série de experiências e morreu. E sobre o Cristo histórico existe muita polêmica, né? O que de fato é histórico e o que é simbólico. Depois você tem o Cristo mitológico, que é o Cristo simbólico, que é isso que eu estou me referindo aqui, que a vida do Cristo representa as fases do processo evolutivo do ser humano. Então ele espelha aquilo que ocorre no ser humano e, de certa maneira, essa vida do Cristo mitológico é associada ao mito solar, ao mito do sacrifício que está presente na mitologia de vários países, na grega, romana e várias outras mitologias, daquele ser divino que vem à Terra para se sacrificar e para ser um salvador do mundo. E depois tem o Cristo mítico, né? Aliás, o Cristo místico, né? O mítico eu já falei. O místico é o Cristo interior, que é aquele Cristo que nasce no interior de cada um na medida que nós crescemos. Então, quando nós falamos, por exemplo, do nascimento, como sendo uma iniciação, é você nascer para a vida crística. É você se tornar, como diz o Cristo no Evangelho, uma criancinha. Para entrar no reino do céu, você tem que renascer, você tem que voltar a ser uma criança. Por quê? Você tem que abandonar os métodos passados, os hábitos, as maneiras de viver que pertencem ao passado, que pertencem à civilização antiga, que pertencem àquilo que já foi. Então, você se tornar uma criança, você renascer, é você dar entrada numa nova maneira de viver, que é a maneira de viver do iniciado, que é uma maneira de viver com cuidado, com respeito, com amorosidade. Mas o processo continua, né? O nascimento é a primeira dessas iniciações. Depois tem o batismo, que é a iniciação pela água. E cada uma dessas fases tem a ver com uma vivência interna que ocorre no ser humano. Depois tem a transfiguração, né? Quando o Cristo se sente muito só, inclusive, né? Quando ele está na montanha e os seus discípulos dormem e ele se sente abandonado, só, mas no outro momento ele já se transfigura e consegue superar aquela fase e, de certa maneira, renasce, né, para um novo momento, se preparando para a próxima fase, que é a paixão. Então, a cada iniciação, nós galgamos um degrau dentro desse processo, né, e nos preparamos para uma fase em que é exigido um influxo de energia maior e também um trabalho de uma magnitude muito maior, um desprendimento maior, um altruísmo cada vez maior, porque todos os grandes seres são seres altruístas, né? Não é possível um mestre de sabedoria ser egoísta, isso aí as duas coisas não combinam. Depois da transfiguração, vem a paixão, que é a fase talvez das mais difíceis, né, dentro desse processo. Cristo, inclusive, né, no Evangelho, no momento que ele está sendo crucificado, ele chega a dizer, Pai, por que me abandonaste? Né? Porque, mais uma vez, ele se sente separado, se sente isolado, né? Até que ele realmente percebe que aquilo lá não é um isolamento, mas é um mergulho para que ele possa ressurgir, renascer novamente. Sempre, nesse momento da iniciação, a pessoa se sente apartada, ela se sente só num certo momento, né? É como se fosse uma morte para o passado, para depois renascer para uma nova realidade. E aí ela ressurge, né? A transfiguração é um renascimento, assim como a ressurreição também é um renascimento. Cada passo dentro desse processo é um nascimento para uma nova consciência, um novo estado de ser mais abrangente, mais vivo, né? Em que você você passa a compreender de uma forma muito mais ampla, muito mais bela, o significado da vida e passa a ver realmente o serviço como sendo a única forma de se viver. Você vê que todos os grandes mestres, eles são servidores da humanidade. Não tem um que não seja. Eles vivem para servir.
Eles não têm nenhum pingo de egoísmo. Toda a vida deles é nesse sentido. Então, a marca de um ser espiritualizado é justamente o altruísmo. É colocar sempre o bem comum acima do seu bem particular. E quanto mais evoluído é o ser, mais é desenvolvido esse sentimento de altruísmo. Porque mesmo um iniciado, ele pode pecar, vamos dizer assim, ele ainda pode recair em certos erros. Até que ele atinja as iniciações superiores, ele ainda pode dar alguns tropeços, isso aí é até normal, porque ele ainda está passando por fases que ele está superando as suas falhas, né? E todos nós temos muitas falhas. Alguns demoram mais a superar do que outros, mas o processo evolutivo, o processo iniciático, visa justamente você superar todas as suas limitações, todas as suas falhas para desenvolver as qualidades que são necessárias para o discipulado e para a libertação. Anibesa, nesse livro, fala das mesmas qualidades que Krishnamurti fala nesse livro, Aos Pés do Mestre. Aqui nesse livro, e também aqui num capítulo do Aperfeiçoamento do Homem, estão narradas as qualidades que precisam ser desenvolvidas necessariamente para aquele que está trilhando a senda. Depois que ele começou a trilhar a senda, ele precisa estar muito atento para essas qualidades. Às vezes parecem até simples, né? Mas elas não são tão simples quando você vai fundo nelas, né? O Krishnamurti, citando a palavra dos mestres, ele fala: existem dois tipos de pessoas nesse mundo, né? Os sábios e os ignorantes. Os sábios são aqueles que conhecem o plano divino e os ignorantes são aqueles que não conhecem. Então, vamos dizer, um discípulo é uma pessoa que já percebeu que existe uma ordem no universo, que nada acontece por acaso. Ele percebeu que existe um demiurgo, né? Existe um grande arquiteto do universo que concebeu esse grande plano, que é o plano da evolução, e que nós todos, queiramos ou não, estejamos conscientes ou não, nós fazemos parte desse processo, nós estamos imersos nesse grande plano, né? Ele vai se realizar independente de nós estarmos cientes ou não. Da mesma forma que o Sol brilha e aquece a todos no sistema solar, independente de nós estarmos cientes ou não de quais processos que permitiram que houvesse essa combustão no Sol, que gerasse esses raios luminosos que vão nos aquecer, que vão nos iluminar e vão trazer vida aqui para a Terra. O que uma folha de uma árvore sabe sobre a consciência do Sol ou sobre o que está acontecendo no Sol para que ela possa fazer a fotossíntese e viver, né? O que nós sabemos sobre a consciência solar? Muito pouco. No entanto, nós vivemos em função do Sol. Então, de maneira que, mesmo que nós não tenhamos claro o que está acontecendo por trás de tudo isso que vem até nós, na nossa vida, na nossa caminhada, é importante saber que existe uma ordem no universo, que nada está acontecendo por acaso e que gradualmente nós vamos nos apercebendo cada vez mais, entendendo cada vez melhor todo esse processo. E não existem exceções nesse aspecto. Não é possível a pessoa querer trilhar a senda da perfeição continuando a utilizar os mesmos comportamentos e tendo os mesmos hábitos do passado. De maneira que é recomendável que vocês estudem o livro, estudem também o livrinho Aos Pés do Mestre, que é um livro maravilhoso e que tem a essência desses ensinamentos. Então, o que ele fala? A primeira qualidade a ser desenvolvida é o discernimento. O discernimento é o que permite você separar o que é real do que é irreal. E nem sempre isso é fácil, né? Isso parece simples, mas não é nada fácil. Nós, muitas vezes, caminhamos no sentido de coisas que são fruto de nossos desejos, mas que não são reais, são uma criação da nossa mente. Então, desenvolver essa perspicácia, essa capacidade de identificar o que é real, o que é irreal, exige muita reflexão, muita meditação. Depois, a segunda qualidade a ser desenvolvida é a ausência de desejos. Isso eu já tinha falado, e Patanjali também fala muito, né, em Vairagya, que é você gradualmente, né, percebendo que você buscar desejos está sempre buscando também o sofrimento, que a busca de prazer é a busca de sofrimento, e o sofrimento sempre vem juntos, né? Você tem as atrações e repulsões, como está colocado nos Yoga Sutras, né? E um vem sempre com o outro, né? Se você é atraído por alguma coisa, você vai também sofrer pelo fato de estar buscando aquilo que é fruto do seu desejo. E você não consegue fugir também daquilo que te
que te amedronta, aquilo que te repulsa, porque tudo está relacionado com a sua mentalidade, com a sua mente. É um pacote só, vamos dizer assim, né? Então, na medida que você percebe isso, você vai se desapegando, você vai eliminando os desejos e vai entendendo que é possível você viver com muito mais alegria sem os desejos ou com menos desejos. Depois vem o que Krishnamurti chama de boa conduta, e Annie Besant fala das 6 joias, que são o domínio da mente, o domínio da ação, a tolerância, o contentamento, a unidirecionalidade, você está bem focado no que você está fazendo, e a confiança. São as 6 joias, né, que devem ser desenvolvidas, que tem a ver com a nossa conduta. E a última e mais importante das qualidades é o amor. O amor, que é a base de todo o trabalho espiritual. E como coloca Krishnamurti e Annie Besant, existem 3 grandes pecados contra o amor que devem ser muito observados e que são uma fonte contínua de descaminho para o ser humano. A primeira é a maledicência, a fofoca, né? Que é uma coisa tão comum na nossa sociedade que é aceita como uma coisa normal até. Mas a maledicência causa um mal tremendo, tanto as pessoas que são alvo da maledicência como a própria pessoa que provocou ou propagou algum pensamento negativo em relação a outrem. A outra é a crueldade. Qualquer tipo de crueldade, não só em relação aos seres humanos, em relação aos animais, em relação à natureza como um todo. Ser cruel é atentar contra o amor. E aí, mais uma vez, a questão da alimentação carnívora tem que ser bastante refletida à luz dessa questão da crueldade. E a última é a superstição, porque a superstição impede que você veja as coisas como elas são. Você está imaginando, está se deixando contaminar por ideias que não têm nada a ver com a percepção amorosa e das coisas como elas são, que é a visão unitária, integrada da realidade. Então, a forma que nós temos para conseguirmos adquirir essas qualidades é não só estar atento para o que ocorre nas nossas vidas, né? É a observação atenta, isenta do que ocorre conosco, mas a meditação. Então você observa, você vive intensamente a sua vida, mas depois você tem um momento da pausa, que é a meditação, que é o momento que você vai processar tudo aquilo que você aprendeu na sua vida. Então, essa combinação de estudo, observação e meditação são características do discípulo, são características daquela pessoa que está buscando o mestre, está buscando a senda, porque aí ele vai ter uma possibilidade de investigar interiormente e olhar para o seu próprio comportamento, fazer uma retrospectiva dos seus atos e sempre observando, não julgando, mas entendendo o que está por trás do egoísmo, o que está por trás das ações que não são compatíveis com os seus anseios maiores espirituais. Então, esse é um longo processo, não um processo para uma única vida, é um processo que vai ao longo de muito tempo e a atenção é fundamental para que nós continuemos a trilhar esse caminho e não saiamos fora, né? Não nos distraiamos do nosso caminho. De maneira que não dá para falar em tudo que está escrito no livro, porque o nosso tempo é limitado, mas a recomendação que fica é que vocês estudem, vocês meditem, observem e se espelhem na vida dos grandes seres, do Cristo e todos os grandes histórias da humanidade, como representantes de um caminho, como luminares, né, que estão indicando um caminho a ser trilhado. Nós estamos diante do início de uma nova civilização. Nós temos que trilhar esse novo caminho, queiramos ou não. Então vamos buscar essa compreensão, essa percepção do que a vida espera de nós. O que essa nova civilização procura expressar através de nós. E aí só com meditação, com muita interiorização e muita humildade, nós podemos chegar lá e ser um instrumento do divino aqui na Terra.